Um pedaço de papel amassado. Uma letra infantil desesperada. E um cão policial que se recusou a desistir. O que aconteceu a seguir deixou uma equipe inteira sem palavras e salvou uma vida. Esta é a história real de Sofia Mendes e Thor. E o bilhete que mudou absolutamente tudo. Antes de começarmos essa história incrível, me conta. De qual cidade você está assistindo agora? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Acredite, você vai querer acompanhar até o final. O sol mal havia nascido quando o telefone tocou na delegacia do 15º Distrito Policial. A sargento Marina Cardoso atendeu com a eficiência de quem já acumulava 15 anos de serviço, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Do outro lado da linha, uma voz trêmula de uma professora relatava o desaparecimento de uma aluna de 7 anos chamada Sofia Mendes. A menina não havia retornado para casa após a aula na tarde anterior, e seus pais estavam desesperados. Marina imediatamente acionou a equipe K9, especializada em buscas com cães farejadores. Entre todos os cães do batalhão, havia um que se destacava. Thor, um pastor alemão de pelagem preta e dourada, com olhos intensos que pareciam compreender cada palavra dita pelos humanos ao seu redor. Thor não era apenas um cão de faro excepcional. Ele possuía uma intuição que beirava o sobrenatural, uma capacidade única de perceber detalhes que escapavam até aos mais experientes investigadores. O oficial Roberto Almeida, parceiro inseparável de Thor há 5 anos, chegou à delegacia em menos de 20 minutos. A conexão entre homem e animal era visível a olhos nus. Bastava um olhar, um gesto sutil, e ambos se entendiam perfeitamente. Roberto havia treinado Thor desde filhote, e juntos haviam resolvido casos que outros consideravam impossíveis. Havia algo especial naquele cão, uma determinação inabalável que se manifestava sempre que uma vida estava em perigo. A equipe se reuniu rapidamente na casa da família Mendes, uma modesta residência em um bairro tranquilo da periferia. A mãe de Sofia, Dona Carmen, estava inconsolável, sendo amparada por vizinhos e familiares. Seus olhos vermelhos e inchados contavam a história de uma noite sem dormir, repleta de angústia e desespero. O pai, Senhor João, caminhava de um lado para outro na sala, com as mãos tremendo e a voz embargada ao tentar fornecer informações aos policiais. Sofia era filha única, o centro do universo daquele casal trabalhador que economizava cada centavo para garantir um futuro melhor para a menina. Roberto pediu uma peça de roupa de Sofia, algo que guardasse bem o cheiro da criança. Dona Carmen trouxe o pijama que a menina havia usado na noite anterior ao desaparecimento, apertando-o contra o peito antes de entregá-lo ao oficial, como se aquele gesto pudesse manter a filha próxima. Thor farejou cuidadosamente o tecido, seu focinho se movendo com precisão cirúrgica. Seus olhos se fixaram em Roberto por um instante, e então o cão assumiu sua postura de trabalho, cauda ereta, orelhas atentas, músculos tensos prontos para a ação. Era a hora de começar a busca que poderia salvar a vida de uma criança inocente. Thor começou a farejar o terreno ao redor da casa dos Mendes com uma concentração absoluta. Seu focinho tocava o chão, as calçadas, os muros, mapeando cada resquício do cheiro de Sofia. Após alguns minutos de busca meticulosa, o cão indicou uma direção específica, puxando a guia com força incomum. Roberto conhecia aquele comportamento. Thor havia captado algo significativo, uma pista concreta que poderia levá-los até a menina desaparecida. O rastro levou a equipe por ruas cada vez mais distantes do bairro residencial, adentrando uma área parcialmente abandonada nos arredores da cidade. Antigas fábricas desativadas erguiam-se como esqueletos de concreto e ferrugem, testemunhas silenciosas de tempos mais prósperos. Vegetação rasteira crescia entre rachaduras no asfalto, e o silêncio do local era perturbador, quebrado apenas pelo som das passadas da equipe e pela respiração ofegante de Thor enquanto seguia a trilha invisível. Marina observava cada movimento do cão com admiração e apreensão. Tinha visto Thor trabalhar dezenas de vezes, mas naquele dia havia algo diferente em seu comportamento. O animal parecia mais ansioso do que o normal, como se pressentisse que aquela busca seria especialmente importante.
Seus latidos ocasionais ecoavam entre os prédios abandonados, chamando a atenção da equipe para pontos específicos do caminho. Era como se Thor estivesse não apenas seguindo um rastro, mas contando uma história através de seus movimentos e reações. Após quase 2 horas de caminhada, chegaram a um antigo depósito industrial cercado por grades enferrujadas e placas desbotadas de propriedade privada. O portão principal estava entreaberto, suas dobradiças gemendo ao vento. Thor intensificou seu farejar, movendo-se em círculos cada vez menores, indicando que o cheiro de Sofia estava mais forte naquele local. Roberto fez um sinal para a equipe se posicionar estrategicamente enquanto ele e Thor avançavam em direção à entrada do depósito. O interior do prédio era sombrio e frio. Luz do sol filtrava por janelas quebradas, criando padrões irregulares no chão coberto de poeira e detritos. Havia marcas recentes no pó, pegadas, evidências de que alguém havia estado ali recentemente. Thor avançava com cautela agora, seus sentidos em alerta máximo. De repente, próximo a uma pilha de caixas velhas, o cão parou abruptamente. Começou a cavar o chão com as patas dianteiras, sua agitação aumentando exponencialmente. Roberto se aproximou rapidamente, iluminando a área com sua lanterna potente, e foi então que viu algo que fez seu coração acelerar. Parcialmente enterrado sob sujeira e escombros, havia um pequeno pedaço de papel amassado. Thor continuava cavando freneticamente, seus latidos agora mais urgentes, quase desesperados. Roberto pegou o papel cuidadosamente, alisando-o com dedos trêmulos. Era um bilhete escrito com letra infantil irregular, claramente rabiscado às pressas com um lápis que tinha sido pressionado com força contra o papel. As letras eram grandes e tortas, algumas palavras com erros de ortografia típicos de uma criança de 7 anos, mas a mensagem era cristalina e devastadora. Eu sou Sofia Mendes. Estou com medo. O homem disse que vai me levar para longe. Ele tem uma marca de queimadura no braço esquerdo. Está me levando para onde tem muitas árvores e uma casa velha. Por favor, me ajudem. Eu quero minha mãe. Roberto sentiu um nó na garganta. Aquela criança, em meio ao terror de ter sido sequestrada, teve a presença de espírito e a coragem de deixar uma pista. O bilhete tremia em suas mãos enquanto ele chamava Marina pelo rádio, relatando a descoberta. A informação sobre a marca de queimadura era crucial. Era um detalhe identificador que poderia ajudar a localizar o sequestrador. E a menção a muitas árvores e uma casa velha estreitava o raio de busca para áreas rurais ou afastadas. Marina imediatamente iniciou uma varredura em bancos de dados criminais procurando por indivíduos com registros de violência que correspondessem à descrição física mencionada no bilhete. Enquanto isso, a equipe técnica foi acionada para processar o depósito em busca de mais evidências, impressões digitais, fibras, qualquer coisa que pudesse identificar o sequestrador ou fornecer pistas sobre seu paradeiro atual. Cada segundo era precioso. Estatísticas mostravam que as primeiras horas eram críticas em casos de sequestro infantil. Thor, no entanto, não estava satisfeito. Mesmo após a descoberta do bilhete, o cão continuava agitado, circulando pela área e farejando intensamente. Roberto conhecia aquele comportamento. Thor estava indicando que havia mais informações ali, mais pistas a serem descobertas. O oficial permitiu que o cão continuasse sua busca, seguindo até os fundos do depósito, onde uma porta meio caída levava a um pequeno pátio externo coberto de mato alto. Ali, entre a vegetação, Thor encontrou algo que fez Roberto entender por que o cão estava tão persistente. Havia uma pequena pulseira infantil presa em um arbusto, com miçangas coloridas formando um nome: Sofia. Mas não era apenas isso. No chão, parcialmente cobertos por folhas, havia marcas de pneus frescas. Um veículo havia estado ali muito recentemente. E próximo às marcas, outro pedaço de papel, este com números escritos à mão. Não era a letra infantil de Sofia, mas uma caligrafia adulta, nervosa e apressada. Pareciam ser coordenadas ou um código de algum tipo. A investigação acabava de tomar um rumo completamente novo. De volta à delegacia, a equipe reuniu todas as evidências encontradas. O segundo papel com números escritos em caligrafia adulta intrigava os investigadores.
Marina, com sua experiência em criptografia básica adquirida em cursos de especialização, analisou os números cuidadosamente. 23.847, 46.523. Após consultar mapas e sistemas de geolocalização, a revelação foi surpreendente: eram coordenadas geográficas, ainda que incompletas, apontando para uma região rural a cerca de 40 quilômetros da cidade, uma área conhecida por chácaras abandonadas e pequenas propriedades isoladas. Enquanto Marina coordenava o planejamento da operação de resgate, Roberto analisava novamente o bilhete de Sofia. A coragem daquela menina era extraordinária. Em meio ao terror absoluto de ter sido sequestrada, ela manteve a lucidez suficiente para observar detalhes sobre seu captor e deixar pistas. A marca de queimadura no braço esquerdo era um detalhe específico demais para ser ignorado. Roberto solicitou que a equipe de inteligência cruzasse essa informação com registros hospitalares de tratamento de queimaduras nos últimos anos na região. O trabalho meticuloso começou a dar frutos quando uma analista chamada Júlia encontrou um nome que fez todos os corações acelerarem. Marcos Ribeiro, 38 anos, com histórico de violência doméstica e uma passagem por tentativa de sequestro 10 anos atrás. Nos registros médicos, constava tratamento para queimaduras de segundo grau no braço esquerdo após um acidente doméstico 3 anos antes. Mais alarmante ainda era a informação de que Marcos havia herdado recentemente uma propriedade rural de um tio falecido, uma chácara em área isolada, com uma casa antiga, exatamente na região indicada pelas coordenadas. A equipe agiu rapidamente. Um mandado de busca e apreensão foi expedido em tempo recorde, e um grupo tático foi mobilizado para a operação. Thor seria parte essencial da missão. Sua capacidade de localizar Sofia dentro da propriedade poderia ser crucial, especialmente se a menina estivesse escondida ou confinada em algum local de difícil acesso. Roberto verificou o equipamento de proteção de Thor e seu próprio colete balístico. A tensão era palpável. Todos sabiam que estavam correndo contra o tempo. No caminho para a chácara, Roberto conversava baixinho com Thor, acalmando o animal que parecia perceber a gravidade da situação. Vai dar tudo certo, garoto. Vamos trazer a Sofia para casa hoje, murmurava, acariciando a cabeça do cão. Thor respondia com um olhar fixo e determinado, como se entendesse perfeitamente a importância da missão que tinham pela frente. Marina, dirigindo o veículo líder do comboio, mantinha comunicação constante com o centro de operações, garantindo que todos os protocolos de segurança estivessem sendo seguidos. Ao chegarem aos arredores da propriedade, a equipe se posicionou estrategicamente. A chácara era exatamente como Sofia havia descrito, rodeada por árvores densas, com uma casa velha de madeira no centro, aparentemente abandonada há anos mas com sinais claros de ocupação recente. Um carro velho estacionado ao lado, janelas com cortinas improvisadas, fumaça saindo de uma chaminé rudimentar. Era ali. Sofia estava ali dentro. Roberto sentiu Thor tensionar ao seu lado, o cão já tendo captado o cheiro familiar da menina. Era hora de agir. O comandante da operação, Capitão Ferreira, coordenou o cerco silencioso da propriedade. Atiradores de elite se posicionaram em pontos estratégicos, enquanto a equipe de invasão se preparava para a abordagem. Roberto e Thor foram designados para entrar com o segundo grupo, assim que a casa fosse considerada segura. A estratégia era clara: prioridade absoluta para a segurança da refém, contenção do suspeito sem uso de força letal se possível, preservação de evidências. Um negociador tentou contato através de um megafone, identificando-se como policial e solicitando que Marcos Ribeiro saísse pacificamente. Houve um longo silêncio tenso. Então, a porta da frente se abriu lentamente. Um homem magro, com cabelos desgrenhados e olhos assustados apareceu. No braço esquerdo, claramente visível mesmo à distância, havia uma grande marca de queimadura cicatrizada. Era ele. Marcos Ribeiro olhava para todos os lados, percebendo que estava completamente cercado. Onde está a menina? Gritou Marina, sua voz firme carregando a autoridade de quem não aceitaria mentiras ou evasivas. Marcos hesitou, suas mãos tremendo visivelmente. Eu não queria machucar ninguém. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Eu só estava sozinho demais.
Eu só queria companhia. As palavras dele provocaram náusea em todos os presentes. Roberto apertou a guia de Thor, o cão rosnando baixo, sentindo a tensão no ar. Após tensos minutos de negociação, Marcos concordou em se entregar, mas afirmou não saber exatamente onde Sofia estava na propriedade. Ele alegou que a menina havia fugido dele pela manhã, escapando para algum lugar dentro da vasta área da chácara. Aquela informação mudou completamente a dinâmica da operação. Se Sofia estava escondida em algum lugar, possivelmente ferida ou em choque, o tempo era ainda mais crítico. As temperaturas noturnas naquela região rural podiam cair drasticamente, e uma criança exposta aos elementos por muito tempo corria sério risco de hipotermia. Marcos foi imediatamente algemado e colocado em uma viatura. Mesmo detido, ele foi mantido no local para eventualmente auxiliar na busca, caso necessário. Roberto não perdeu um segundo, liberou Thor da guia e deu o comando: busca, Thor. Busca a Sofia. O cão partiu como um raio, seu focinho trabalhando freneticamente enquanto corria pelo terreno irregular. A equipe o seguiu à distância, lanternas poderosas iluminando o caminho na luz crepuscular que começava a tomar conta do céu. Thor correu através de um matagal denso, pulou sobre um riacho estreito, e seguiu por uma trilha quase imperceptível que levava para a parte mais afastada da propriedade. Roberto acompanhava cada movimento, sua respiração acelerada tanto pelo esforço físico quanto pela ansiedade. De repente, Thor parou perto de uma construção que parecia ser um antigo celeiro meio destruído. O cão começou a arranhar a porta de madeira apodrecida, latindo continuamente, o sinal universal de que havia localizado o alvo da busca. Roberto empurrou cuidadosamente a porta do celeiro, que cedeu com um rangido prolongado. A estrutura interna estava precária, com vigas caídas e buracos no telhado permitindo que raios finais de luz do dia filtrassem para dentro. Sofia? Sofia, somos da polícia. Você está segura agora? Chamou Roberto, sua voz ecoando no espaço confinado. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, um som fraco, quase imperceptível, um soluço abafado vindo de trás de uma pilha de feno velho no canto mais escuro do celeiro. Thor avançou diretamente para o local, seus instintos maternais de proteção despertados. Roberto seguiu, afastando o feno cuidadosamente. E ali, encolhida em posição fetal, coberta de sujeira e arranhões, tremendo de frio e medo, estava Sofia Mendes. Seus grandes olhos castanhos estavam arregalados de terror, lágrimas formando trilhas limpas em seu rosto sujo. Ela usava o mesmo uniforme escolar do dia do desaparecimento, agora rasgado e manchado. Nos pés descalços, cortes e hematomas contavam a história de sua fuga desesperada. Ei, princesa, Roberto falou no tom mais suave que conseguiu, ajoelhando-se lentamente para não assustá-la. Meu nome é Roberto, e este é o Thor. Viemos buscar você. Sua mamãe e seu papai estão esperando. Você está segura agora, eu prometo. Sofia olhou para ele com desconfiança inicialmente, seus pequenos ombros ainda tremendo. Mas então seus olhos pousaram em Thor, e algo neles mudou. O grande pastor alemão se aproximou devagar, abaixando a cabeça em um gesto não ameaçador, e gentilmente tocou o focinho na mão da menina. Aquele toque simples quebrou a barreira do trauma. Sofia começou a chorar copiosamente, agora não apenas de medo mas também de alívio. Ela estendeu os braços para o cão, abraçando o pescoço peludo de Thor como se agarrasse uma tábua de salvação. Thor permaneceu absolutamente imóvel, permitindo que a menina se aconchegasse contra ele, fornecendo o conforto e a segurança que ela desesperadamente precisava. Roberto teve que engolir suas próprias lágrimas ao testemunhar aquela cena de pura conexão entre criança e animal. Marina chegou correndo ao celeiro, seguida pela equipe médica. Ao ver Sofia viva, ela cobriu a boca com as mãos, seus próprios olhos marejando. A equipe médica avaliou rapidamente a menina. Ela estava desidratada, com escoriações e sinais claros de trauma psicológico, mas milagrosamente não havia ferimentos graves. Sofia se recusava a soltar Thor, então Roberto tomou uma decisão incomum mas profundamente humana. Thor vai com você até a ambulância, tudo bem?
Ele vai ficar do seu lado. A menina assentiu fracamente, seu pequeno punho ainda agarrado à coleira do cão enquanto era cuidadosamente levantada e carregada para fora do celeiro. Do lado de fora, enquanto Sofia era preparada para o transporte ao hospital, ela finalmente encontrou sua voz. Era fraca e rouca, mas as palavras saíram claras. Eu deixei bilhetes, eu esperava que alguém encontrasse, eu queria voltar para casa. Roberto se ajoelhou ao lado da maca onde Sofia estava deitada. Você foi muito corajosa, Sofia. Muito inteligente também. Seus bilhetes nos ajudaram a encontrar você. Você é uma heroína. A menina esboçou um pequeno sorriso através das lágrimas, e naquele momento, Roberto soube que, apesar do trauma, aquela criança forte se recuperaria. A ambulância acelerou em direção ao hospital municipal, com Roberto e Thor seguindo em uma viatura logo atrás. No hospital, Dona Carmen e Senhor João foram autorizados a entrar na sala de emergência assim que Sofia chegou. O reencontro foi de partir o coração. Mãe e filha se abraçaram como se nunca mais fossem se soltar, enquanto o pai acariciava os cabelos da menina, lágrimas rolando livremente por seu rosto marcado pela provação das últimas 36 horas. Minha filhinha, Carmen repetia entre soluços. Você está em casa agora, você está segura. Enquanto a equipe médica examinava Sofia e iniciava os procedimentos de cuidado, Roberto e Marina conversaram com os pais no corredor. Explicaram como Thor havia sido fundamental para localizar a menina, como o bilhete que Sofia corajosamente deixou no depósito forneceu pistas cruciais, e como a inteligência e determinação da própria menina em escapar do cativeiro provavelmente salvou sua vida. Sua filha é uma lutadora, disse Marina, sua voz cheia de admiração genuína. Ela nunca desistiu, nem por um segundo. A investigação posteriormente revelou detalhes perturbadores sobre Marcos Ribeiro. O homem vivia isolado há anos, após o fim de um casamento conturbado. Registros psiquiátricos indicavam transtornos de personalidade não tratados. Ele havia observado Sofia saindo da escola por semanas antes do sequestro, planejando meticulosamente o crime. No dia fatídico, ele a abordou quando a menina caminhava sozinha por um trecho entre a escola e sua casa, oferecendo carona sob o pretexto de conhecer seus pais. Sofia, ensinada a nunca aceitar caronas de estranhos, hesitou, mas foi forçada para dentro do carro. O que Marcos não contava era com a resiliência extraordinária daquela menina de 7 anos. Durante o trajeto até o depósito, Sofia memorizou detalhes sobre o sequestrador. No depósito, quando Marcos saiu momentaneamente para verificar se não haviam sido seguidos, Sofia rasgou uma página de seu caderno escolar e escreveu o bilhete, enterrando-o parcialmente no chão na esperança desesperada de que alguém o encontrasse. Ela também deixou cair propositalmente sua pulseira no pátio externo, criando uma trilha de pistas. Quando Marcos a levou para a chácara, Sofia continuou observando e memorizando. Ela percebeu que ele saía frequentemente para buscar água em um poço distante da casa. Aproveitando um desses momentos, ela fugiu, correndo mais rápido que suas perninhas conseguiam através da mata fechada até encontrar o celeiro abandonado. Ali ela se escondeu, exausta e aterrorizada, mas viva. Enquanto esperava escondida, Sofia rezou baixinho, pedindo que alguém encontrasse seus bilhetes e viesse salvá-la. E alguém encontrou. Ou melhor, um cão policial excepcional chamado Thor encontrou. Semanas depois, quando Sofia teve alta hospitalar e iniciou o processo de recuperação psicológica com terapia especializada, ela fez um pedido especial aos pais. Queria rever Thor. Roberto organizou uma visita da família à delegacia. Quando Sofia viu o pastor alemão, seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso genuíno desde o trauma. Ela correu e abraçou o cão, que balançou o rabo energicamente, reconhecendo imediatamente a menina que havia salvado. Obrigada por me encontrar, sussurrou Sofia no ouvido peludo de Thor. Você é meu herói. O caso de Sofia Mendes repercutiu por toda a região e além. Jornais locais e nacionais cobriram extensivamente a história de coragem de uma menina de 7 anos e o trabalho excepcional do cão policial Thor. A história tocou milhões de corações,
lembrando a todos sobre a importância dos programas K9 nas forças policiais e a incrível capacidade dos animais de salvar vidas humanas. Escolas da região começaram programas educacionais sobre segurança pessoal para crianças, usando a história de Sofia como exemplo de como manter a calma e deixar pistas em situações de emergência. Para a família Mendes, o caminho de recuperação foi gradual mas constante. Sofia continuou sua terapia, trabalhando através do trauma com apoio especializado. Pesadelos ainda a visitavam ocasionalmente, mas a presença reconfortante de seus pais e as visitas regulares de Thor à sua casa ajudavam imensamente. Dona Carmen e Senhor João nunca conseguiriam agradecer suficientemente à equipe policial que devolveu sua filha para casa. Eles tornaram-se defensores ativos de programas de segurança infantil e apoiadores fervorosos das unidades K9 policiais. Roberto e Thor receberam comendas oficiais por bravura e excelência em serviço. Durante a cerimônia, Roberto desviou todos os créditos para seu parceiro de 4 patas. Thor não é apenas um cão farejador excepcional, disse ele em seu discurso. Ele possui algo que vai além do treinamento, uma empatia, uma determinação em proteger os vulneráveis que é simplesmente extraordinária. Este animal salvou uma vida, salvou uma família, e nos lembrou do poder da conexão entre humanos e animais. Thor, sentado ao lado de Roberto com sua medalha pendurada na coleira, parecia entender o significado daquele momento, sua postura digna e olhos alertas capturando a atenção de todos os presentes. Marcos Ribeiro foi julgado e condenado a 28 anos de prisão por sequestro qualificado, cárcere privado de menor e tentativa de ocultação de cadáver, baseando-se em suas intenções aparentes de manter Sofia indefinidamente isolada. Durante o julgamento, Sofia demonstrou uma coragem notável ao prestar seu testemunho através de depoimento especial protegido. Sua voz pequena mas firme descreveu sua aprovação, e o júri não teve dúvidas ao proferir o veredito de culpado. A sentença trouxe um senso de justiça e fechamento para a menina e sua família, permitindo que finalmente começassem a verdadeiramente seguir em frente. Anos depois, Sofia cresceu tornando-se uma jovem advogada especializada em direitos das crianças. Ela nunca esqueceu sua aprovação, mas a transformou em combustível para proteger outras crianças. Em seu escritório, uma foto emoldurada ocupava lugar de destaque. Uma imagem dela aos 7 anos, abraçada com Thor após o resgate. Ao lado da foto, uma réplica emoldurada do bilhete que escreveu naquele depósito escuro, um lembrete permanente de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a coragem e a inteligência podem criar esperança. Thor continuou servindo por mais 6 anos antes de se aposentar com honras completas. Durante sua carreira, ajudou a resolver mais de 50 casos, salvando inúmeras vidas. Mas para aqueles que conheciam sua história, o caso de Sofia Mendes sempre seria seu momento mais brilhante. O dia em que um cão policial cavou freneticamente ao ver um bilhete escrito por uma criança, e o que havia ali mudou tudo. Roberto adotou Thor oficialmente na aposentadoria do cão, e eles viveram juntos até o fim natural da vida do pastor alemão, uma parceria que transcendeu o dever e se tornou uma amizade profunda e genuína. O legado da história perdurou como inspiração, para crianças, que aprenderam que coragem pode vir em tamanhos pequenos, para policiais, que viram o valor inestimável da unidade entre humano e animal, e para todos, um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança. E tudo começou com um bilhete desesperado, escrito com letra infantil torta, enterrado em um depósito escuro, esperando ser encontrado por patas determinadas e um coração canino incapaz de desistir até que a justiça fosse feita e uma criança voltasse para casa.